Vitae, Umbra, tumulto, improviso e possibilidade. Acreditamos que isso é nada menos que uma parte, ou talvez o tentáculo de Xal'atá, ou o que restou dela, afinal, ela mesma diz: eles pagarão pelo que aconteceu comigo muito tempo atrás. E se os outros Lord Gods tiverem absorvido os poderes de Xal'atá, aprisionando sua essência na adaga e prendido seu corpo num lugar como esse? Ou talvez tenha consumido seu corpo e isso é o que restou do corpo dela? Já parou para pensar nisso? Se você observar várias vezes, Xal'atá fala do Void como se fosse algo que tem vida própria, especialmente como se não fosse parte dela. Aqui ela diz: as estrelas são devoradas e eles acendem uma vela. Você sabe o fim da história, Aléria. É inevitável. O caos acaba consumindo tudo. É como alguém que se curvou ao Void por não ter conseguido vencer. Como diz aquele ditado: se você não pode vencer, junte-se a ele. Eu te explico melhor logo após a vinheta. Como assim, André? Não entendi. Você deve se perguntar. Deixa eu te explicar de outra forma. Quando os Old Gods chegaram em Azeroth, Xal'atá já estava aqui, assim como Neptulon, Ragnarus e os outros senhores elementais. Peraí, Andrew, você quer dizer que Xal'atá é um elemental? Também é a resposta. Xal'atá é o elemento da decadência em Azeroth. Ligada ao Void e a Shadowlands, e certamente tinha muito poder. Já que todos os elementos ligados a Azeroth são super poderosos, pois seu poder vem de Azeroth. Por isso, ela consegue manipular o Void, mas também consome almas. Me faltam forças. Preciso sangue. Almas. Diferente das criaturas do Void ou de Shadowlands, ela se alimenta das duas forças. E eu até diria que até da própria vida. Provas, Andrew. Eu preciso de provas, meu caro. Tudo bem, vamos lá. Em Shadowlands conhecemos um personagem importante, serva dos primeiros, que tem um diálogo que diz: Vitae, Umbra, tumulto, improviso e possibilidade. Diante desse e de outros diálogos que mostrarei mais para vocês ao longo desse Mega Teorizando, fiz esse desenho, encaixando as palavras dela na cosmologia de WoW, então aí você vê. Vitae, Umbra, tumulto, improviso e possibilidade. O Vitae é a vida, o Umbra é o Void e o tumulto é a desordem. Por lógica, o triângulo se fecha passando pelo fogo, que ela chama de improviso, e pelo espírito, que ela chama de possibilidade. No Chronicles 1, o fogo é descrito que seu lado positivo é a paixão, e o negativo é a fúria, encarnados em Ragnarus, que era o Lorde Elemental do Fogo. Já o espírito, seu lado positivo é a bravura, e o negativo é a ingenuidade. E como vocês podem ver aqui, eu acredito que esses lendários. Sim, Eluna é a elemental do espírito. E essa ingenuidade cai muito bem para ela, que acreditava estar mandando almas para sua irmã, a Rainha Invernal, e acabou mandando para Gorja, né? Eu ouvi vocês clamarem, senti sua dor, e no rastro da tragédia, mandei uma torrente de almas para vocês. Todos que pereceram lá foram engolidos pela Gorja. Então eu condenei meus filhos mais estimados. Haja ingenuidade para tamanha tolice. Mas isso se explica pela natureza dela, sendo a encarnação do espírito. Ela se materializa na lua branca de Azeroth, que aliás é maior
Isso explicaria ainda porque Velen acreditava que ela era um Naru, porque ela tem uma conexão direta com a luz e, claro, né, com a vida, além do sonho esmeralda, que já ficou claro que ela domina. Temos também a água bem ali próximo, que nutre toda a vida, seu lado positivo sendo a tranquilidade e o negativo a indecisão. Seu representante é o Lorde Elemental Neptulon, isso explica também ser talvez o único Lorde Elemental mais voltado para o bem. Ok, vamos para o próximo diálogo que explica essa cosmologia. Mortes, lumen, ordos, ritmo e estrutura. Mortes está bem claro, né? Lumen é a luz e Ordos a ordem. Já o ritmo eu confesso que eu estranhei um pouco que seja a Terra. Talvez o Decay esteja nesse lugar e a Terra no lugar dele, mas no final não vai fazer sentido. Já já vocês vão entender o porquê. Então, vamos manter assim como está originalmente. O ritmo seria a Terra, tendo seu lado positivo a estabilidade e o negativo a teimosia. A cara da Terezane, né? Teimosa que só ela. E eu, taurino, também. Mas vamos voltar ao vídeo. Continuando. O triângulo termina no decay, ou decadência, que seria a estrutura, tendo a eficiência como lado positivo e a crueldade como lado negativo. Será que a Xal'atá é assim, hein? Quem lembra do que ela fez com Radgar e Dalaran inteira? Adeus, guardião. Sem falar que a eficiência é o ponto maior dela. Afinal, depois de tanto tempo, ela ainda está viva? Por Radgar. Sim, meus caros. Xal'atá é a encarnação da própria decadência de Azeroth, a força conectada à morte e também ao Void. Quem lembra dela se alimentando das almas? Mas eu emergi das cinzas de incontáveis impérios. Sobrevivi a provações além da sua compreensão. Você não pode me matar. Sem falar que ela fala de Shadowlands com propriedade. Bem aqui. Eu vi vocês despedaçarem mundos, destronarem deuses. Nem mesmo o reino da morte os conteve. E quem lembra dela manipulando o Void? Ela domina essas duas forças, como talvez a Luna domina a vida e a luz? Mas será que Shadowlands é um dos domínios de Xal'atá, como o Sonho Esmeralda é de Eluna? Talvez sim, ou não. O fato é que talvez Shadowlands já existia antes dos primeiros pisarem lá e criarem Oribos e todos os outros reinos. Então sim, Xal'atá poderia ser a dona original daquele lugar, e a Lua Negra em Azeroth seria dela também. Isso eu explicaria, por exemplo, por que Xal'atá tenta tomar o poder de Eluna no Templo da Lua. Uma sobra do poder permanece neste templo partido. Ele tem que ser nosso. Venha, entre no círculo e tome-o. A culpa é minha. Parece que essa deusa arrogante ainda reina aqui. Que pena. Ela também é parte de Azeroth, dos elementos, e representa o fim da vida. O Decay, ou a decadência de Azeroth. Xal'atá é o sexto elemento de Azeroth. Continua. A meta para esse vídeo é de 100 likes. Para garantir a parte 4, vamos liberar quando esse vídeo alcançar a meta. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.